posição 51 do ranking, mas chegou a ser o terceiro melhor do mundo. Número 31 na lista da ATP, Fonseca é cabeça de chave pela primeira vez em um torneio Masters 1000. A partida deve começar por volta das 3h30 da tarde, pelo horário de Brasília. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. CBN Esportes Campinas. Apresentação: Carlão de Freitas. Onze horas 7 minutos. Bom dia, está começando o CBN Esporte. Hoje, sexta-feira, 24 de abril de 2026, uma sexta-feira com toda a repercussão de Copa do Brasil, Série A2, Série D de Brasileiro, a preparação do Bugrão para a Série C. A Macaca estará em campo hoje à noite diante do América Mineiro. Notícias complicadas da Ponte para variar só um pouquinho, mas vamos nessa, vamos começar aí com o basquete. O Basquete Campinas fez bonito e venceu mais uma pela LBF. A vitória foi sobre o Salvador Basquetebol por 91-42, placar largo. O triunfo levou o time campineiro à vice-liderança da competição com 17 pontos. O próximo jogo do Unimed Campinas é dia 29 de abril contra o Santo André, fora de casa. Vamos sextar no Brinco de Ouro da Princesa, porque segunda-feira, hein? Segunda-feira o Guarani tem desafio contra a Ferroviária em Araraquara, mais uma rodada de Série C de Brasileiro. Lupe, bom dia, boa sexta! Tudo bem, Carlão? Ótima sexta-feira pra você, pra quem acompanha o CBN Esportes. Sextou, hein, Carlos Eduardo? Graças a Deus. Ai, que alegria! Sexta-feira de muito trabalho pros jogadores do Guarani e também pro técnico Hélio Cizenando. Treinamento forte lá no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Kaique França deu entrevista coletiva hoje de manhã e vai falar sobre essa pressão que existe em cima do Guarani em busca de resultados positivos. Ferroviária, que vai enfrentar o Guarani, ontem se deu bem contra o Ituano pela Série A2, largou na frente, venceu por 1-0. Isso indica que a Ferrinha pode colocar em campo um time mesclado, alternativo pro duelo contra o Bugre na próxima segunda-feira, na Morada do Sol, em Araraquara. Que coisa maravilhosa, é uma chance legal, hein? Uma chance importante aí do Guarani conquistar os primeiros 3 pontos na Série C, jogando longe da sua taba, longe do estádio Brinco de Ouro da Princesa. E além do Guarani, temos a Inter de Limeira representando a região na Terceirona. O Leão vai a Santa Catarina domingo, hein? Enfrentar o Barra, isso mesmo, o Barra que complicou o Timão na ressacada pela Copa do Brasil. O jogo é 5 da tarde, hein? Os limeirenses ocupam a 10ª colocação com 4 pontos. E já toda a repercussão da vitória do Palmeiras, a preparação de Corinthians, de São Paulo, de Santos para mais uma rodada do Campeonato Brasileiro. Teremos aí alguns segundinhos de Abel Ferreira, que mais uma vez promoveu uma certa polêmica na entrevista coletiva após a vitória do Verdão sobre o Jacuipense. E a Série D, hein? O 15 de Piracicaba volta a jogar pela competição amanhã contra o Maricá do Rio de Janeiro, mas a partida acontece no Barão de Serra Negra, aqui em Piracicaba. Ioquim é o vice-líder do grupo 14 com 5 pontos. Antônio Lupe, vamos ao Moisés Lucarelli, notícias pesadas envolvendo a Macaca, Lupe. Carlão, não sei se tão pesadas assim, ou costumeiras, né? Lupe. Já viram, infelizmente, né?
já virou rotina, né? Os jogadores da Ponte Preta não se concentraram para o jogo contra o América, que acontece hoje às 8 da noite no Majestoso. Os atletas devem se apresentar ainda na manhã desta sexta-feira. A Ponte precisa da vitória para sair da zona do rebaixamento. Do outro lado, o Coelho quer os 3 pontos para sair da lanterna da competição. Daqui a pouco, o William Potker fala da importância do primeiro gol com a camisa da Ponte e também projeta o duelo contra o time mineiro. Tá aí, jogo difícil hoje, hein? Contra o América Mineiro, um jogo de 6 pontos. O América, surpreendentemente, até o lanterna da Série B, tem investimento para estar numa outra condição. E a Macaca tem aí essa molezinha, entre aspas, hoje à noite no Moisés Lucarelli. E na audiência rotativa do rádio, Série A2, sim. Atenção, torcedor bugrino, hein? Pela Série A2, a Ferroviária, adversário do Guarani na C, venceu o Ituano fora de casa e agora está um empate do acesso ao Paulistão. Pode até perder, né, Fábio Scheibe, para conquistar o acesso aí para a Série A1 de 2027. O gol do time Grená foi marcado por Denilson nos acréscimos. Ô, Mazola, as duas equipes se reencontram em Araraquara na próxima quinta-feira. E hoje ele deixou lá o palacete acarpetado do Principado de Itu e está aqui conosco nos estúdios CBN, Fábio Scheibe, para falar de Copa do Brasil. Mas você que é um investidor do Ituano, hein, Fabião? Ficou mais complicado agora, hein? Bom dia, boa sexta! Muito bom dia, Carlão de Freitas, bom dia, ouvintes CBN. Exatamente, falando ainda da Série A2, desse jogo de ontem, a Ferroviária fez 1-0 para cima do Ituano, e se o Ituano quiser se classificar na próxima quinta-feira lá na Fonte Luminosa, terá que vencer por 2 gols de diferença, porque a Ferroviária, por ter melhor campanha no geral do campeonato, tem a vantagem de jogar por 2 resultados iguais, então uma vitória por 1 gol de diferença não será o bastante para o Ituano. O Ituano tem que vencer por 2 gols fora de casa para voltar à elite do futebol paulista. Complicou bastante a situação do Galo. Mas falando de Copa do Brasil, ontem no encerramento dos jogos de ida da quinta fase, além da vitória do Palmeiras, tivemos a vitória do Atlético Mineiro 2-1 para cima do Ceará e 2 empates por 0-0. O Atlético Paranaense e Atlético Goianiense ficaram no 0-0 lá em Curitiba, mesmo placar também de Operário e Fluminense em Ponta Grossa. E você, claro, pode participar do CBN Esportes através do Zap Zap, o 19 99186 9070, 9186 9070. E comandando as carrapetas do nosso programa, ele, Valmirzinho Bortoleto, estará hoje em Moisés Lucarelli para levar o apoio para a Macaca, que está tão sofrida nesta temporada de 2026. E ela, no comando do streaming, brava, muito brava, porém competente, Samila Dipp. Apresentação: Carlão de Freitas. 11h14, o intervalo é muito rápido e na volta tudo sobre a preparação dos nossos clubes para mais uma rodada de Campeonato Brasileiro da Série A à Série D. CBN Esportes Campinas. O Vôlei Renata saiu na frente na busca por uma vaga na decisão da Superliga. Termina o jogo no ginásio do Taquaral. Campinas faz 3-1 e começa a encaminhar a vaga na grande decisão. Na sequência do confronto da semifinal, Campinas vai até Uberlândia enfrentar o Praia Clube. O jogo acontece na segunda-feira, dia 27, às 6:30 da noite. E aqui na CBN, você fica por dentro de todas as informações do time campineiro. Vôlei Renata e CBN Campinas, juntos na temporada 2025-2026. Oferecimento Unimed Campinas. Entende você como ninguém. Atenção, atenção! É a Blitz Nipônica na Toyota Nipônica. Chegou o momento de garantir condições que você não vai ver de novo. Modelos com até 10 anos de garantia, recompra garantida e vantagens exclusivas para você sair de carro novo. Mas é por tempo limitado, então vem aproveitar agora. Blitz Nipônica. Passou, parou, aproveitou. Acesse niponicaveículos.com.br ou corra para uma de nossas lojas. Consulte condições. Desacelere, seu bem maior é a vida.
11h15, sexta-feira, o trânsito nas avenidas, nas rodovias de Campinas e região. Bom dia, Mário Quintino, sextou! Fala, Carlão, bom dia para você, para todo mundo que nos acompanha, trazendo já informações, primeiro da Lix da Cunha aqui em Campinas. Tem uma ocorrência para quem vai em direção da Campinas Montemor. Atenção, pouco antes do Balão do Tavares, o nosso ouvinte acaba diminuindo a velocidade e depois melhoram as condições já na chegada para a rodovia. Na Lix da Cunha, em direção da região central de Campinas, aí por enquanto sem problemas em toda extensão. A Campinas Montemor é um bom caminho, tanto em direção de Hortolândia e Montemor, quanto para quem vai a Campinas, por enquanto, segue sem pontos de parada. Trazendo informações também da rodovia Santos Dumont, a movimentação ainda é maior na chegada aqui a Campinas para acessar a Prestes Maia. Na altura do aeroporto de Viracopos, o nosso ouvinte segue sem problemas nos dois sentidos. Carlão. Obrigado, Marinho. 11h17. Quem conta com 99 conta com vantagens exclusivas. Adicione mais economia e praticidade no seu dia. Conheça a Rota 99. Você sabia que Poços de Caldas abriga um dos maiores festivais de literatura do Brasil? Vem aí, Flipossos 2026, Festival Literário Internacional de Poços de Caldas, de 25 de abril a 3 de maio. O centro histórico da cidade se transforma com grandes nomes da literatura nacional e internacional. São mais de 40 livrarias na Vila Literária. Unir turismo e cultura em Minas Gerais nunca foi tão encantador. Viva essa experiência. Saiba mais em flipossos.com. Realização GSC Eventos Especiais, Ministério da Cultura, Itaú, Val Group e Altaia. Unimed Campinas. Chegou a promoção Vai de 80. Contrate agora e aproveita. Abril de ofertas na Dili Itavema. Faça um test drive e viva a experiência de conhecer o que há de mais avançado em mobilidade elétrica. X2, o carro elétrico mais vendido do mundo. Agora com taxa zero ou parcelas a partir de R$990. X5, a versão premium de um SUV repleto de conforto, tecnologia e o melhor custo-benefício da categoria. Agora em abril com Allbox grátis e a primeira parcela por nossa conta. Dili Itavema, sua concessionária Dili em Campinas e São Paulo. 19-2038-1515. Trânsito seguro salva vidas. CBN Esportes Campinas. 11h18. Vamos dar um giro com os nossos ouvintes. Vamos. Antônio Lupe, 99186-9070. O Santista tá preocupado porque vai a Salvador. Salvador, na Boa Amanhã, Terra. na Fonte Sem Nova. Neymar, né? Sem Neymar e sem Gabriel. Sem Neymar e sem Gabigol. Já Olha virou aí. rotina isso. Ah, virou rotina. Amanhã às 9, aqui no nosso Brinco de Ouro da Princesa, o São Paulo recebe o Mirassol e o Corinthians no domingo encara o Vasco da Gama. Hoje à tarde sai, né? Se teremos portões abertos, fechados. A Faltam CBF 2 ela dias, tá de brincadeira, né? Não, vai ser com os portões abertos na Neoquímica Arena. Tá vendendo ingresso. Já era, então já era. É o Corinthians. Pode ficar tranquilo. A fiel torcida estará do lado Se do isso Timão. te aflige, esquece. Pode resolver o problema seguinte. E com a presença dessa figuraça, Fábio Scheibe, o Palmeiras estará em Bragança Paulista no domingo, 6:30 p.m, Lupe! Lá no Cicerozão, né? Porque eu não sei o nome dele. Cícero de Souza Municipal Marques. de Bragança. Boa, melhor, mais fácil. Vamos lá então pra gente ouvir a galera que participa aqui do CBN Esportes através do 99186-9070. Esse é o nosso WhatsApp. Ele sempre liderando a ponta aqui do WhatsApp, JP de Moraes. Ah, bugrinaço. Um excelente final de semana para vocês. O meu será tranquilo. Afinal, o Guarani não perde nesse final de semana. Abraços, é claro, né, JP? Porque não vai jogar. O Bugrão vai só treinar no final de semana. Ó, o Antônio Wilson tá aqui com a gente também, lá do Nova Europa. Bom dia, Carlão. A Ponte não concentrou, então os jogadores vão de tanque cheio? Não entendi. Não sei. Essa questão de concentração é algo que vem sendo debatido, né? Em relação ao meio do futebol. Alguns clubes, dependendo do momento, claro, eles não concentram. O que não no é o dia, caso, o motivo da não concentração dos jogadores da Ponte é outro, tá? Não é essa questão envolvendo, isso é algo que está ultrapassado no futebol. A questão dessa situação da Ponte é que os atletas, mais uma vez, deram meio que um recado para a diretoria em relação às pendências salariais. Quando a gente dorme em casa, a gente fica de tanque cheio.
segundo o Antônio Wilson. Será que é tipo, com a esposa? Não sei. Nesse assunto? Não sei, mas em casa é sempre Relaxado, mais, com a família é né? sempre mais gostoso. Eu acho, Lupe, na Europa é comum. É comum, cultural. Se o jogador tiver uma consciência com relação à alimentação, o horário do sono, eu acho até melhor ficar perto da família. Agora, se for a molecada, principalmente, né, que gosta de dar um vazar e tal. De dar o quê? Um vazar e dar um rolezinho. Um minhacher, né? Aí fica complicado. Mas tem que ressaltar isso daí que o Lupe falou, não é por acordo entre a diretoria e os jogadores, é por pressão coisa é uma justamente. coisa, outra coisa é outra coisa. A Ponte Preta é algo muito acima disso, muito mais sério, aliás. Só que alguns clubes no Brasil, em alguns momentos, né, em bons momentos principalmente, quando eles jogam em casa, existe aí essa situação. Alguns treinadores também dão essa brecha para os jogadores se concentrarem ou fazer o pré-jogo em casa ou ao lado dos familiares. Lupe. O Renato, torcedor do Palmeiras, manda aqui: ontem poderia ter sido maior a vantagem do Verdão, porém fiquei preocupado com o Vitor Roque. Parece que a bruxa tá solta no Palmeiras. O Vitor Roque saiu, né? Levou uma pancadinha. Logo cedo, 15 minutos. Os caras desceram o sarrafo ontem no Jacuipense. Foram fortes desde o começo do jogo, pegando pesado. Foi um jogador expulso também, mas eles estavam soltando a botina lá ontem contra os jogadores do Palmeiras. Soltando a botina. O Rogério também tá por aqui, torcedor do Guarani. Alguma informação a respeito do Hélio Cizenando? Se vai continuar no comando técnico do Bugre? Ô, louco, gente, calma. Mas já? Vamos com calma, vamos com calma. É o técnico. O pessoal tá bravo. Grande Rogério. A torcida do Guarani com o Hélio Cizenando, a torcida do São Paulo com o Roger Machado, meu Deus do céu. Calma, né? Calma. Torcedores, calma. Muita calma. Anotem aí, a Macaca vence hoje, mesmo com essa situação da concentração. 1-0 é goleada. É o Robson, que tá falando ali do Proença. Bem pertinho ali do Moisés Lucarelli, né? Mandou a mensagem aqui pra gente também, 991869070. Boa, Antônio Lupe, 11:22. Vamos curtir um pouco. Curtir não, né? Mas vamos ouvir a Abel Ferreira. O Abel Ferreira, sabe o que ele falou na coletiva? Sobre então a importância, porque nos últimos anos o Palmeiras, ele não logrou êxito na Copa do Brasil, foi eliminado de forma precoce, não chegou até as fases agudas. E o técnico do Palmeiras falou do objetivo envolvendo a Copa do Brasil no planejamento do Verdão. Um objetivo que temos. Eu já te disse que o Palmeiras, em cada competição, apesar de alguns já ter dito que o Palmeiras tem que escolher as competições, dirigentes que disseram que o Palmeiras tem que escolher as competições para jogar e abdicar de outras, mas desde que eu sou o treinador do Palmeiras, ganhamos umas, perdemos outras, mas não abdicamos, nem vamos abdicar de nenhuma. Portanto, a Copa do Brasil é um dos objetivos do Palmeiras e meu também, claro. Palmeiras que ontem venceu por 3-0 a equipe do Jacuipense, 2 gols de Sosa, cobrando pênalti, e também o Felipe Anderson, que andava meio sonolento nos jogos do Palmeiras, ontem resolveu acordar e marcou o segundo gol na vitória por 3-0. Agora o Palmeiras tem a vantagem no jogo da volta e pode perder por até 2 gols de diferença, que mesmo assim garante vaga na próxima fase da Copa do Brasil. O Jacuipense de Conceição do Jacuípe, para classificar, precisa vencer por 4 ou mais gols de diferença ou por 3 gols de diferença para levar a decisão para os pênaltis. Lembrando que o jogo acontece no estádio do Café, em Londrina. Boa, Antônio Lupe. O Palmeiras praticamente encaminhando a classificação, mas o jogo deu alguns sustos, não em relação à partida em si, mas lesão de Vitor Roque. A galera abriu a caixa de ferramenta aí, Fábio Scheibe. Exatamente, o Vitor Roque estava voltando, né, justamente ontem a ser titular do Palmeiras, devido à contusão que afastou dos gramados. Ontem, mais uma vez, acabou saindo bem prematuro, né, acabou saindo aos 15 minutos da primeira etapa, por uma contusão que acabou sofrendo numa entrada violenta do jogador do Jacuipense, ali logo no começo do jogo também, e acabou saindo e preocupa bastante, né? Ele acabou chorando também, estava muito triste no vestiário. A gente imagina que ele possa até ficar até a parada para a Copa do Mundo aí, longe dos gramados novamente no Verdão. Mas o Palmeiras encaminha uma boa diferença, né? Já era notório, nítido também que o Palmeiras ia fazer isso, um time jacuipense muito
bravo, assim, muito organizado também por alguns pontos, mas a diferença técnica é muito grande, né? O Palmeiras utilizando alguns reservas ontem, acabou marcando 3 gols, teve um gol anulado também, um outro pênalti, e acaba encaminhando a classificação. Agora pode até descansar os jogadores na próxima partida da volta, né? No dia 13 de maio. Vamos repercutir um pouquinho aí as polêmicas envolvendo Abel Ferreira. Aliás, hoje no nosso café da manhã, maravilhoso, hein? Regado a mortadela, pão. Sabe quem pagou hoje? Quem? Rafael Pio de novo. Ele é sensacional, vive um momento maravilhoso, né? Grande Rafael Pio, a voz do título do Vôlei Campinas na Superliga, assim a gente espera. E aí, tem aqui, tô com a capa do GE aberta, técnico do Palmeiras desabafa após vitória. No futebol brasileiro se pode ser tudo, menos Abel Ferreira. E aí, Fabião, treinador Abel Ferreira vivendo esse momento de suspensão do STJD, você acha que está tendo um rigor realmente com o Abel, o comportamento dele fora de campo? Qual a sua análise sobre o professor palmeirense? Ele ficou bastante chateado, até acabou deixando a coletiva antes também, justamente quando a pergunta foi em relação a isso, né? Em relação aos comandantes do Palmeiras, no caso João Martins, quando ele está suspenso devido a essa punição do STJD, não darem entrevistas nas partidas que ele não estará. E daí o repórter perguntou para ele justamente essa questão, ele falou, se a sua pergunta é essa, a partir desse momento eu saio da entrevista porque eu não quero falar sobre esse assunto e vocês sabem muito bem o que eu penso sobre isso. Antes da partida também ao Amazon da Prime, né, pro André Hernan, o repórter da Amazon, ele disse, né, falou sobre o jogo do Flamengo também, sem citar nomes, acabou citando o jogo do Flamengo, sobre as cotoveladas que teve ali também, a não expulsão. Ele falou, se fosse eu o treinador, teria sido expulso, porque o que aconteceu ontem, ninguém está repercutindo, mas a gente sabe também quem que foi beneficiado, mais ou menos nessas palavras, falando assim, e acabou também mostrando que era o Daronco, o árbitro mesmo que expulsou ele na partida contra o São Paulo, fez uma ilação ali também, né? Mostrando que tá chateado com a arbitragem, mostrando que tá bravo com essa questão, e falou que vai continuar não dando entrevistas até ele voltar a ser o comandante do Palmeiras. Ele pediu união dos torcedores do Palmeiras também, porque a gente sabe que o problema é muito maior e sem união dos torcedores, dos próprios influencers do Palmeiras, a questão fica muito mais complicada para ele. Ele tá chateado realmente com a situação, né? Acabou sendo expulso, pegando 9 jogos de suspensão, acabou pagando 1 também, mas tá chateado e bem incomodado com essa situação, né, Carlão? E aí, Lupi? Você quer que eu fale mesmo? Eu quero. Cara, eu não posso falar nada sobre o Abel Ferreira treinador. A gente tem acompanhado aí tudo que ele tem feito com o Palmeiras nos últimos anos. Finais, títulos, às vezes ganha, às vezes perde, isso faz parte do futebol. Abel Ferreira também trouxe uma filosofia de muita competitividade dentro do próprio elenco. Eu acho que isso é muito interessante. E ele protege os jogadores e os profissionais que trabalham ao lado dele como se fosse uma mãe cuidando dos filhos. Existe uma proteção muito grande. Entendo a revolta do Abel, acho que às vezes tem algo relacionado aí a algumas questões pelo fato de ser estrangeiro. Eu acho que isso existe por parte de algumas pessoas que estão envolvidas no futebol brasileiro, mas a gente também não pode deixar de pontuar algumas atitudes do Abel Ferreira na beira do campo. Erros de arbitragem existe não só contra o Palmeiras. A arbitragem brasileira, ela é fraca. A arbitragem brasileira, ela é ruim. E não é o Palmeiras que reclama. São vários times que toda rodada tem sempre um time reclamando de arbitragem. E os erros continuam. Os erros acontecem, um dia é mais com o Palmeiras, outro dia é mais com o Santos, outro dia é mais com o Vasco, outro dia é mais com o Cruzeiro. Erros acontecem. O que eu não concordo no Abel Ferreira são as atitudes. Por exemplo, ontem, se ele não quer falar sobre o assunto na coletiva, não precisa levantar e ir embora. Ele tem total direito de falar assim, não estou à vontade para responder e não quero responder a sua pergunta. Desculpa. E segue a coletiva, sabe? Ele já tirou o microfone da celular da mão de repórter, ele chuta o microfone que fica ali na beira do gramado da emissora que paga caro para transmitir os jogos, seja do Palmeiras, de outra equipe. Ele tem um comportamento às vezes agressivo com alguns profissionais. Aí também eu tenho que dar o braço a torcer. Tem hora que tem alguns profissionais da imprensa que também pegam pesado. Então, assim, eu concordo com algumas críticas que o Abel faz em relação à arbitragem.
A arbitragem não pode favorecer Palmeiras, não pode favorecer Flamengo, tem que ser uma arbitragem boa, mas algumas atitudes do professor Abel Ferreira, que, repito, é o maior treinador da história do Palmeiras e o melhor da atualidade no futebol brasileiro, também precisam ser repensadas. Eu acho também que o Abel, com relação ao trabalho dele, é inegável, né? Permanecer na crista da onda por tanto tempo, com pouquíssimos baixos, né? Muito mais altos do que baixos, com conquistas. Isso é acima de qualquer questionamento. Agora, o comportamento dele, aí sim, vale muito questionamento. Eu realmente não gosto. Eu acho que às vezes há um certo exagero realmente no comportamento do professor Abel. Mas isso é tema para um longo debate. 11h31 é o Repórter CBN. Repórter CBN. Sexta-feira, 24 de abril de 2026. Os investigadores apreenderam os 2 fuzis usados pelo sargento e pelo cabo da Polícia Militar, acusados de matar o empresário Daniel Patrício Oliveira durante uma abordagem na zona norte do Rio de Janeiro. De acordo com a Polícia Civil, as armas serão submetidas à perícia. Os envolvidos no caso e as testemunhas já prestaram depoimento. Os 2 PMs foram presos em flagrante pela Corregedoria da Polícia Militar por homicídio doloso, quando existe a intenção de matar, e tiveram a carteira funcional recolhida. O órgão responsável pelo controle interno da corporação decidiu autuar os agentes depois de analisar as imagens das câmeras corporais e de uma câmera da viatura utilizada na ocorrência. O Conselho Monetário Nacional aprovou um pacote de medidas para reforçar a segurança no sistema financeiro. As mudanças começam a valer no dia 1º de junho. No caso do Fundo Garantidor de Créditos, o colegiado criou um parâmetro para limitar o uso excessivo de recursos com cobertura do FGC. As instituições financeiras terão de observar o ativo de referência. O indicador leva em conta a qualidade e a diversificação dos ativos. Se o volume de captações com amparo do fundo ultrapassar esse limite, o banco será obrigado a direcionar parte dos recursos para títulos públicos federais, que são considerados mais seguros. As alterações ocorrem em meio a um movimento mais amplo do Banco Central para endurecer as regras sobre captação com garantia do FGC, especialmente depois do escândalo do Master. O banco de Daniel Vorcaro contava apenas com a salvaguarda do fundo para oferecer prêmios acima da média do mercado. No horário de Brasília, 11h32. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. O Vôlei Renata saiu na frente na busca por uma vaga na decisão da Superliga. Termina o jogo no ginásio do Taquaral. Campinas faz 3-1 e começa a encaminhar a vaga na grande decisão. Na sequência do confronto da semifinal, Campinas vai até Uberlândia enfrentar o Praia Clube. O jogo acontece na segunda-feira, dia 27, às 6:30 da noite. E aqui na CBN, você fica por dentro de todas as informações do time campineiro. Vôlei Renata e CBN Campinas, juntos na temporada 2025-2026. Oferecimento Unimed Campinas. Entende você como ninguém. CBN Esportes Campinas. Apresentação: Carlão de Freitas. 11h34 e você continua participando do CBN Esportes. 991869070, 991869070. Lupe, a rapaziada nesta sexta-feira. Wagner, da cidade de Hortolândia, tá aqui conosco. Bom dia, pessoal do CBN Esportes. O Abel é ótimo técnico, mas péssimo em relação a comportamento. Registrada a mensagem aqui do Wagner de Hortolândia. O Edu de Barão. Bom dia, prezados. Sobre o Abel, o melhor técnico do Brasil há uns 5 anos, mas
Ele é muito chato e mal educado com a arbitragem. É a opinião do Edu de Barão. A Márcia mandou mensagem. Olá. A gente responde também. Olá. Olá. Bom dia, CBN. Que notícia triste da Macaquinha logo cedo. Os jogadores vão se reunir na hora do almoço, mas e o pessoal da cozinha? Se estiverem em greve, é o Gustavo Marque. Pelo que sei, é só os atletas que fizeram esse movimento, tá bom, Gustavão? É o que eu tenho aqui de informação, beleza? Bom dia, amigos! Tenho 38 anos e acompanho a Ponte Preta conscientemente há pelo menos 30 anos. E é extremamente revoltante essa situação da Ponte. Acho que já passou da hora dessa diretoria sair. Na vida, quando a gente não dá conta de uma certa situação, temos que nos retirar e passar para alguém que tenha condições de resolvê-la. Abraço, é o Daniel de Boston, Estados Unidos, torcedor da Ponte, Daniel Ferraz, que está preocupado com essa situação da Ponte Preta. Nesses 30 anos que acompanha a Macaca, é a situação mais delicada que ele relata aqui no nosso WhatsApp. Obrigado pela participação. É um sentimento de impotência, né, Lupe? O torcedor sente, porque o torcedor de verdade, ele sabe que vai ser difícil, né, tirar estes mandatários, tirar essa atual diretoria. Como eu venho falando aqui várias vezes, a culpa não é somente desse pessoal, a culpa já vem de longa data, notadamente acho que de 2017 para cá é que a situação fica ruim. Agora, com a administração do Marco, ela piorou, né? Não só dentro de campo, mas fora dele, acho que é a pior da história. Olha que a Ponte já viveu tanto perrengue, cara. E dentro de campo, colecionando aí rebaixamentos. Foi campeão. Foi campeão da Série C porque caiu, né? A Ponte quase que nunca havia disputado uma Série C de Campeonato Brasileiro, ela disputou. A Série A2, desde 99 ela não disputava uma Série A2, foi disputar em 2023 sob o comando, né, sob a gestão do Eberlin. E agora também, né, ela volta a disputar uma Série A2. Nós pensávamos que tinha sido um acidente de percurso 2023. E agora não, ela retorna a essa divisão e o torcedor fica impotente. O que ele vai fazer? Ele não pode votar. Os que comparecem, que não são favoráveis a esse estado de coisas, o cara se depara com 300 seguranças lá, né? Então realmente é um sentimento de impotência. Que outro dia eu postei nas redes sociais, acho que uma foto do Moisés Lucarelli. Para o torcedor de verdade da Ponte, vale a camisa, né? O amor que ele sente pelo clube, pela entidade, bem diferente desses caras que comandam a Ponte. A camisa da Ponte, ela é eterna, então o cara gosta da Ponte independente de quem comanda, né? Então acho que isso o torcedor nunca vai deixar de gostar, nunca vai deixar de acompanhar. Mas o sentimento de impotência com relação ao futuro do clube, ele permanece. Eu acho que esse é o sentimento de todo torcedor da Ponte Preta. Torcedor de verdade, né? Não torcedor de interesse. O Renato Alves, ele repete praticamente as mesmas palavras, né? Do nosso ouvinte falando sobre essa situação da Ponte. Quem manda mensagem pra gente também aqui, ó, é o final do telefone 0645, é o Aldo. Carlão, salva a Ponte. Pô! Sobrou pra você, Carlão. Se eu tivesse o dinheiro do meu parceiro que tá de rosa aqui, eu salvaria. Ô louco, que é isso, cara? Lupe, estranho também essa questão envolvendo as torcidas organizadas da Ponte. Desse jeito, logo tudo acaba e não terá mais Ponte Preta pra torcer. Mas eu acho que assim, a paciência também de todos já tá chegando ao fim, né? Mas é a mensagem aqui da Rose, final do telefone 6937. Obrigado pela participação, Rose. O Almir de Sumaré. Nome de craque. Ele manda em letras garrafais aqui no WhatsApp da CBN. Bom dia, meus amigos. Alguém arruma o ingresso pro jogo do São Paulo amanhã contra a Mirassol no Brinco? Lá você não tem um livre acesso? Eu não tenho. Arruma o ingresso pro Almir. Você arruma ingresso pra gente do Palmeiras, do Ituano, por que do São Paulo Você não? precisa mexer nas peças. Tem ligações. Liga pro Casares, você é sócio dele. O Casares foi banido, velho. É verdade. Mas você tem negócios com ele, imóveis. Galpões, terrenos. Mesmo hoje em dia. Frotas de caminhão. Bitcoins. Hoje em dia os ingressos não vão nem pra bilheteria, né? Acaba sendo vendidos por Mas eu entrei aqui antes do programa. Digital, né? Online. Então, acho que muita gente já de tá Campinas... esgotado. Já tá esgotado. Eu entrei no site aqui do... Cara, eu lembro uma vez, São Paulo jogou com o Vasco, né, aqui. Eu fui nesse jogo. E os ingressos já estavam esgotados, né? Como a gente tem um livre acesso com o pessoal do Guarani,
Cara, porque o meu sobrinho queria ir, pô, liga pra Rômulo, liga pra Tasso, liga pra não sei quem. Nem passa por aí. Todo o pessoal do Guarani não passa. O próprio Rômulo falou, cara, não tem como. Eu também queria, né? Porque tem amigos são paulinos também. E isso não foi possível. Isso é diretamente com o São Paulo. Faz venda pelo site. Como foi o Palmeiras online. Aqui também, né? Não passa pelo Guarani. Não, o Guarani ele Guarani só aluga. O jogo é do São Paulo, o jogo é da CBF. Deixa eu ver aqui mais um que mandou mensagem. Quem que é? Final do telefone 9056. Nice Sereia. Será que é a Néia Sereia? Ela escreveu só um bom dia pra gente. Ah, deve aqui. ser então. Bom dia. Ela que faz o churrasco pra galera da torcida. Não, eu não sei se é ela não. Acho que não é. Se for você, né, você manda mensagem aqui pra ver se é você, tá bom? Eu tenho 58 anos de ponte, já vi de tudo na ponte. Eu ia no bosque, final de semana pra levar pão com mortadela. Tem dia que era difícil. Acho que ia saudar a Marícia ou o João. Então tá bom. Valeu. Nice, tá aqui Nice. Valeu, Nice. Oi, não fala no ar, dispara. Entendi, beleza, não é pra falar no ar, mas eu quase fui, hein? É a Neia, mesmo. Neia. Que saudade, eu tô devendo um chaveiro da CBN pra você, né, Neia? Vou levar no jogo, você vai estar no jogo hoje, se você tiver, eu te entrego lá, tá bom? A gente encontrou ela no News Truck que fizemos lá. Isso, agitando lá a rapaziada. Boa, foi grande Neia. do derby na sexta-feira. Bom dia, amigos Guimarães Bugrino, sinto muito pela ponte, desejo força pra Macaco, olha só, a situação tá tão precária que até o Guimarães Bugrino tá com dó da Macaca. O Cris Salvione tá aqui também, bom dia, Lupe, Carlão, tamo junto em Xeronal, só passando para desejar um ótimo final de semana a todos e dizer uma frase icônica para o Chaibe. Bela camisa, Fernandinho, não é da minha época, só ouvi falar, Cristiano Salvione de Sumaré. Muito obrigado. Grande Fábio Chaibe. 11h42, então vamos, né? Vamos partir para os nossos filhos. A Ponte Preta joga hoje, né? Então vamos começar com a Macaca. Hoje, às 8 da noite, tem Ponte América Mineiro. Poderíamos estar falando aqui da equipe, da possível manutenção do time, vamos falar, é bem verdade, mas poderia ser a prioridade, mas não é. Infelizmente, notícias ruins envolvendo a Ponte Preta fora das 4 linhas voltam a acontecer nesta sexta-feira de muito sol, meu caro Antônio Lupe. Muito sol, mas o jogo acontece às 8 da noite, quando a lua vai brilhar no Moisés Lucarelli para Ponte Preta e América Mineiro. A gente fala do time já, a gente vai ouvir o Potker já, porque a gente fala dessa situação que aconteceu após o último treino. Ontem eu marquei presença no Moisés Lucarelli. Sim, à tarde. E tava um clima super assim, claro que não era, a gente sabe de tudo, todos os problemas que a Ponte enfrenta. A gente nem pergunta mais para os jogadores, porque assim, a gente até sabe a resposta e até nas respostas eles citam, né, o momento difícil que o clube vive financeiramente. Mas era um clima até então ok, até o próprio Diego Tavares, que sofreu isso no ano passado e mesmo assim pôs a medalha no peito de campeão da Série C, não só ele, mas também outros jogadores, alguns permaneceram, outros não. Só que os que permaneceram continuam sofrendo com essa questão dos salários. E ontem os atletas decidiram em não concentrar. Eles não foram pro hotel onde costumeiramente acontece. Treino, hotel, concentração, aí tem palestra, aí tem jantar, tem o descanso, tem a preleção do treinador. Porém, Carlão, e até chegou a ser cogitado aí nas redes sociais, não é algo que eu apurei, mas um temor pela Ponte não entrar em campo. Mas até onde eu apurei, não vai ter essa situação de WO a princípio, tá? Os jogadores, inclusive, acabei de confirmar com um amigo aqui que tá chegando já jogadores no hotel para, no período da tarde, 2 horas e meia antes da partida, ir até o Moisés Lucarelli para o jogo contra o América. Mas é mais uma ação, mais uma atitude em relação aos problemas que a Ponte Preta convive fora das 4 linhas. Quer falar sobre isso antes do jogo ou eu posso seguir? É mais do mesmo, né, cara? Toda vez. É claro que a cada momento os episódios são mais graves, né? Esse episódio é grave, você deixar a concentração, isso já está ganhando as páginas dos portais aqui, né, principalmente através do nosso grupo UGE, e a gente sabe que repercute, né, e de uma maneira muito negativa. Eu acho que depois de hoje o próximo passo realmente é um WO, e os jogadores estão no direito deles, vai falar o quê?
Eu acho que os jogadores eles só não fazem o WO porque isso pode acarretar aí. É um problema muito maior, não é apenas um jogo. Não, né? Sim, mas pode atrapalhar até na carreira deles, né? Porque entre os dirigentes se conversam. Então, vamos supor, o São José tá querendo o Diego Tavares. Aí liga o diretor da Ponte, aqui ele fez WO, cara. Você é um jogador problema. Então, eu acho que isso só não aconteceu por causa de repente, uma retaliação no futuro da carreira desses atletas. Mas eles têm todo o direito. Isso é legítimo o que aconteceu hoje e, infelizmente, né? Como disse aí o nosso ouvinte, mais uma página triste da história da Ponte, principalmente nesses últimos anos. E falando das coisas dentro das 4 linhas, a Macaca enfrenta o América, a Ponte embalada após a vitória contra o Avaí na ressacada por 2-1 de virada. Já o Coelho chega em Campinas pressionado, é o lanterna da competição e ficou no empate com o Sport em 0-0 na última rodada, jogando lá no estádio ou na Arena Independência em Belo Horizonte. William Potker, que marcou pela primeira vez após o retorno ao Moisés Lucarelli no duelo contra o Avaí, falou da importância do gol do jogo contra o América e fez um relato legal no reencontro com o Roger, porque quando o Potker veio logo depois de se destacar com a camisa do Linense, ele tinha como concorrência no ataque o atual treinador do Coelho, mas ele elogiou e disse que é grato a tudo que o Roger fez na carreira de William Potker, que fala na CBN. Realmente, né, cara, eu vinha tendo boas atuações, mas um atacante sem gol, ele nunca é reconhecido, né? Então, eu me sentia também devedor em virtude da grande exibição que nós tivemos contra o Vila, né? E eu, na saída do campo, eu assumi a responsabilidade e a gente perdeu boas chances ali que, se a gente tivesse concluído no primeiro tempo, tanto a minha quanto a do Brian, a gente teria saído vitorioso da partida, né? Então eu me sentia devedor desses 3 pontos e até brincava com os meus companheiros, estou devendo 3 pontos para vocês, porque realmente aquele jogo ali foi um jogo que a gente teve boas oportunidades de gol e a gente acabou não saindo com a vitória, que era o que a gente almejava, e graças a Deus, né, eu assumi essa responsabilidade e pude dar a resposta para eles ali no jogo contra o Avaí. Quanto ao América, eu me sinto muito mais na obrigação de estar muito mais concentrado contra o América do que contra o Avaí. Te digo isso porque quando você enfrenta um clube que está na parte superior da tabela, sua concentração, sua vontade de mostrar para eles que você é melhor é muito mais natural. Quando você enfrenta uma equipe que está abaixo da tabela, por mais que não esteja por muitos pontos atrás, certamente vem um relaxamento, vem um relaxo, que foi o que aconteceu com o Avaí quando enfrentou a gente. Eles eram líder e a gente era o último colocado. Então vem esse conforto, e quando vem o conforto é o sinal de alerta. Então a gente tem que estar com o alerta ligado, sabendo que a gente vai enfrentar uma grande equipe. Eu conheço muitos atletas que lá estão, conheço o treinador, foi meu parceiro de ataque, e eu sei o quão competitivo ele é e o quanto ele quer mostrar o valor dele como técnico, ainda mais por um clube que ele é o maior artilheiro da história. Então você imagina a vontade que não vai vir o Roger aqui de fazer o seu melhor e de mostrar o seu potencial como técnico. Então a gente tem que estar atento a isso, assim como eu fui lá contra o Avaí, né, que já representei o Avaí e tive uma motivação a mais. Assim vai ser o Roger aqui, certamente vai motivar muitos jogadores dele, e espero que a gente esteja em alerta quanto a isso, para que a gente não tenha nenhuma surpresa aqui diante do nosso torcedor. Meu relacionamento com o Roger é um dos melhores. Ele é um amigo que eu fui no futebol. Eu, na época, tinha 22 anos, ele já tinha acima dos 30, e eu me lembro muito bem que tinha o Wellington Paulista e o Roger de centroavante, e eu vim contratado como um ponta, né, do Linense. E aí, esporadicamente, o Eduardo Batista falou: você vai ser meu 9. Daí eu falei: mas nunca joguei de 9. Não, mas você vai ser meu 9. Eu só quero que você corra para frente. E era o que eu fazia. O zagueiro pegava a bola, o João Vitor, na época, o volante, pegava a bola, jogava no espaço. Eu, por ser mais rápido, sempre saía à frente e saía cara a cara com o goleiro e fazia os gols, né? Graças ao Eduardo Batista e graças depois ao Roger, o Wellington Paulista, que mesmo eu sendo um jogador da posição deles, depois eles foram me aperfeiçoando,
né, me dando conselhos. Então, eu sou muito grato ao Roger, ao Wellington Paulista, que naquele momento da minha vida era um momento muito importante. Eles sempre me auxiliaram para que eu me aperfeiçoasse na posição. Então, meu relacionamento com o Roger é muito bom e eu espero, depois da Ponte Preta, que ele se dê bem aí na competição. Quando o Potker cita todos esses atacantes, né? O Wellington Paulista, o Roger, tá falando aí de 2016, 2017, né? Época em que o torcedor deve ficar com uma saudade enorme em relação a esse período que a Ponte viveu. Mas agora são outros jogadores, é uma outra realidade e tem Série B hoje à noite, Ponte Preta e América Mineiro com transmissão do Futebol Globo CBN Campinas. Cara, que resenha legal, né? Infelizmente o momento é ruim, às vezes não dá para abordar outros assuntos, né? A não ser a situação que o clube vive, mas que resenha legal do Potker, falando, né, da história dele com o Roger, falando do outro momento que ele passou na Ponte e realmente era, né, literalmente um outro momento, né, em todos os sentidos. Mas hoje é um jogo difícil, Lupe, jogo muito complicado, não vejo tanta diferença técnica entre América Mineiro e Ponte Preta, Ponte e América. A Ponte tem aí um tabu a quebrar, 16 anos a Ponte não ganha do América em Série B de Campeonato Brasileiro, então é mais um atrativo, tem esses problemas aí extracampo. Mas fazer o quê? A Ponte está no campeonato, ela precisa pontuar, ela precisa vencer, entendendo a limitação da Macaca, entendendo o momento da Ponte, mas hoje eu digo até, infelizmente, para a Ponte, a obrigação dela é de ganhar, não tem como fugir, né, Fábio Scheib? Exatamente. Chama atenção também a situação do América, né? O América que até pouco tempo atrás, até pouco tempo atrás jogou Série A por diversos anos seguidos aí também, acabou caindo e agora neste ano de Série B faz um trabalho muito ruim. Inclusive o Valentim acabou saindo de lá recentemente também, foi contratado justamente da Ponte ano passado porque o América tinha dinheiro, lembra disso? Sim. O América pagar um salário muito maior a ele também, estava na Série B do ano passado, tem jogadores de qualidade, tem bons jogadores e sempre faz um papel bonito. Este ano é o lanterna na competição, creio que não deve ficar assim também, mas vai ser difícil sair dessa situação e a Ponte tem que tomar cuidado com esse jogo, porque se o América vence, por exemplo, já passa a Ponte Preta, daí fica nesse troca de pontos aí, troca de pontos entre América e Ponte Preta, entre os times também, e a situação pode se complicar. A Ponte que entrou nessa situação, mas depois da vitória contra o Avaí fora de casa, tem tudo para vencer em casa aí, para confirmar justamente uma reação no campeonato, Carlão. É um jogo em que a Ponte vai ter espaço, o América precisa da vitória, deve agredir a Ponte em alguns momentos da partida, a Ponte pode se aproveitar aí principalmente com a velocidade do Potker, que entende realmente o significado desta partida, o que ela pode representar, o que uma vitória pode representar para a Ponte em termos de futuro dentro da Série B do Campeonato Brasileiro. 11h53, o intervalinho, né, Valmir? Pra gente voltar para repercutir a preparação do Bugrão, que estará em Araraquara na segunda-feira para buscar aí a primeira vitória fora de casa dentro da Série C. Ford Caminho, líder de vendas Ford no estado de São Paulo. Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz. Rádio CBN Campinas. Na internet cbncampinas.com.br e em nosso aplicativo. Hora do vôlei. Oferecimento Unimed Campinas. Entende você como ninguém. Iga Atacado. Há 60 anos, sendo referência em satisfação e economia. A informação da repórter Gabriela Troian, do Globo Esporte Campinas. Bruninho renovou com o Vôlei Renata por mais 2 temporadas. Em entrevista a Gabriela Troian, o jogador confirmou essa renovação de vínculo com o projeto de Campinas. Aos 39 anos, Bruninho também deu indícios de que deve encerrar a carreira pelo projeto da cidade de Campinas. Porém, ainda tem um grande desafio pela frente: levar o Vôlei Renata para a grande decisão da Superliga. O time de Campinas vence a série contra o Praia Clube por 1-0. E o jogo 2 acontece na segunda-feira, às 6:30 da noite, lá em Uberlândia. E hoje começa aí, na verdade, começa não, né? Nós temos o segundo encontro entre as equipes da Superliga Feminina. No primeiro confronto, Minas venceu o Osasco por 3-0.
e o Praia Clube perdeu para o Flamengo por 3-2. Hoje tem Minas e Osasco às 6:30 da noite e o Praia Clube vai até o Rio de Janeiro enfrentar o Flamengo às 9 horas. No Iga Atacado você encontra tudo para abastecer sua casa ou negócio com os melhores preços. Confira: arroz Camil 5 quilos tipo 1, R$20,49. Sobrecoxas de frango Sadia Tempera Fácil congelado 800 gramas, R$11,98. Azeite de oliva Cocineiro Extra Virgem 500 ml, R$24,98. Sabonete hidratante Nivea 85 gramas fragrâncias, R$2,19. Corra, ofertas válidas até 27 de abril. Iga Atacado, juntos abastecemos lares, negócios e sonhos. Você sabia que Poços de Caldas abriga um dos maiores festivais de literatura do Brasil? Vem aí, Flipossos 2026, Festival Literário Internacional de Poços de Caldas, de 25 de abril a 3 de maio. O centro histórico da cidade se transforma com grandes nomes da literatura nacional e internacional. São mais de 40 livrarias na Vila Literária. Unir turismo e cultura em Minas Gerais nunca foi tão encantador. Viva essa experiência. Saiba mais em flipossos.com. Realização GSC Eventos Especiais, Ministério da Cultura, Itaú, Val Group e Altaia. Há caminhos que mudam a nossa história e na Mini Germânica transformamos cada trajeto em um momento único de sofisticação e liberdade. Mais que um ícone de design, um Mini é a expressão da sua personalidade. Venha redescobrir o prazer de dirigir e encontre o modelo que combina com o seu próximo passo. Visite nossas lojas em Sorocaba, na Avenida Antônio Bardella, 1600. Em Campinas, na Avenida José Bonifácio, 3140. Desacelere, seu bem maior é a vida. Iga Atacado, há 60 anos, sendo referência em satisfação e economia. O Vôlei Renata saiu na frente na busca por uma vaga na decisão da Superliga. Termina o jogo no ginásio do Taquaral. Campinas faz 3-1 e começa a encaminhar a vaga na grande decisão. Na sequência do confronto da semifinal, Campinas vai até Uberlândia enfrentar o Praia Clube. O jogo acontece na segunda-feira, dia 27, às 6:30 da noite. E aqui na CBN, você fica por dentro de todas as informações do time campineiro. Vôlei Renata e CBN Campinas, juntos na temporada 2025-2026. Oferecimento Unimed Campinas. Entende você como ninguém. (11:58) Lupe, segunda-feira o Guarani tem um desafio super importante contra a Ferroviária em Araraquara. E o goleiro Kaique França falou a respeito desse momento que o Guarani vive, de muita pressão, e como lidar com esse ambiente para que o Bugre possa conquistar os resultados. Começando já na segunda-feira, já conquistou, é claro, mas continuar nessa caminhada positiva também contra a Ferroviária na segunda. Todo mundo sabe da qualidade, da história do Arzu, né? Um cara que me cobrava bastante no dia a dia, acrescentou muito na minha carreira. Eu acredito que todos os treinadores de goleiro que passaram na minha vida puderam me acrescentar em algo, fazer eu crescer em algo. E foi o mesmo aqui com ele, um cara com um trabalho ótimo, extremamente renomado, que a gente tinha um dia a dia muito bom e com certeza é uma perda para o Guarani pela história e qualidade que ele tem. Porém, o Diego Chau, que já estava com o Arzu aqui, é um cara assim que claramente não tem o mesmo nome que o Arzu, mas em questão de qualidade eu acho que o Guarani fica muito bem servido também, até porque ele estava inserido no trabalho dia a dia do Arzu. Então, assim, ele vai dar continuidade, é um cara que tem essa condição, tem essa capacidade. Então, eu acho que o Guarani perde um nome forte que é o Arzu, porém, fica muito bem servido com o Diego Chau aqui. Eu acho que isso é natural de toda a grande equipe, né? Essa cobrança, essa pressão, eu acho que faz parte. A gente não tem por que esconder, a gente sabe que o campeonato é difícil, mas que o Guarani é um dos favoritos dentro da competição. Isso não é segredo para ninguém, a gente tem que assumir esse protagonismo. Foi o que você comentou, claro que a gente esperava outros resultados nesse começo, né? Mas futebol é assim, é imprevisível. Se você for parar para ver também, se eu não estiver errado, a gente não perde um jogo desde o Novo Horizontino no Paulistão. Então, apesar de algumas desclassificações, a gente segue invicto desde esse período. Então, assim, é
um começo de campeonato, é difícil, a maioria dos times vão vir aqui, vão jogar fechado, igual foi esse último jogo. A gente está tentando encontrar forma aí de tornar essa nossa posse, esse nosso domínio em gols, que é o que a gente espera. Mas a gente sabia que ia ser que é um campeonato complicado, mas é o que eu disse, a gente sabe da pressão que tem de fora, a gente sabe que é uma torcida que cobra, mas eu acho que tudo isso faz parte, está dentro do pacote de um time com a camisa pesada, de um time grande, então assim, eu vejo com naturalidade esse tipo de começo. O Guarani joga na segunda-feira, às 20h contra a Ferroviária, pela Série C do Campeonato Brasileiro. Ferroviária que deve colocar um time misto, né? Conversamos aqui na manchete sobre a situação envolvendo a Locomotiva no Campeonato Paulista da Série A2. Largou com vantagem em cima do Ituano e claro que esse é o grande objetivo da Ferroviária, retornar à elite do futebol paulista, e com esse objetivo concluído aí depois passa a se concentrar na Série C, que é uma competição longa. E é a chance do Guarani, né, Lupe? Eu acho que é a chance do Guarani em conquistar uma vitória, tentar apagar um pouco esse ruído que teve depois do empate diante do Itabaiana. É uma partida longe de Campinas, em que o Guarani vai ter o espaço para jogar, vai ter o contragolpe à disposição, mesmo a Ferroviária possivelmente com um time misto, mas em alguns momentos ela vai tomar a iniciativa, ela vai agredir o Guarani, e o Guarani tem uma defesa muito sólida, muito bem montada, e com um contragolpe forte pode até surpreender. Surpreender não, né? Pode até confirmar um resultado positivo. Eu não sei não, dependendo da condição física do Maranhão, é um jogo para ele, hein? A gente sabe que os questionamentos em cima do Luca, eles estão crescendo a cada dia, né? Com a ausência de gols do Luca. O Maranhão, se ele estiver perto do 100%, é um jogo que se encaixa para ele. Jogador de velocidade, jogador de arrancada, jogador que arrasta, e pode ter aí essa possibilidade de começar entre os titulares, já que está treinando com o grupo. Fabião, 20 segundos. Joguinho bom pra matar, né? Tá na hora do Guarani chegar, ganhar fora de casa, né? Ficou devendo pra torcida no último empate contra o Itabaiana, jogando no Brinco de Ouro da Princesa. Na estreia lá contra o Maranhão também, não fez um bom jogo. Chegou a hora do Guarani ganhar fora de casa contra um time forte, mas a possibilidade da Ferroviária colocar um time misto pode ajudar bastante o Guarani. O Guarani tem tudo pra fazer uma boa partida na próxima segunda-feira. A gente fala mais no programa de segunda, viu, Carlão? Fechou, gente. Até às 4 no Arena. Sextou. Até lá. CBN Esportes Campinas.